Oi, hoje nós vamos ter uma aula bem diferente, porque nós vamos analisar uma redação nota máxima da banca VUNESP, UEA, né, macro, especificamente macro, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no nosso material. Então, redação nota máxima UEA. Então, o tema, o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira? Então, nós temos aqui uma pergunta, né, que pede um posicionamento, uma resposta, ou sim ou não. Ou seja, o ativismo digital pode mudar positivamente? Não. O ativismo digital não pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Então, você só tem essas duas linhas, né, essas possibilidades de tese, ou sim ou não. Então, nós vamos ver aqui uma redação nota máxima e vamos entender como que o candidato se posicionou já no parágrafo de introdução, lembrando, né, que a banca VUNESP, ela já quer na introdução o seu posicionamento de forma clara. Então tem que estar evidente. Eu já até pintei aqui de amarelinho o posicionamento do candidato. Então a estrutura da introdução é similar à que a gente já conhece, né, com uma contextualização do tema, aí você faz a ponte, a passagem desse contexto para a apresentação da análise que você vai fazer nesse tema, né, que é o ativismo digital, e já apresentando para a banca as duas justificativas, né, o que você vai desenvolver no seu argumento 1 e no seu argumento 2, e você conclui, então aqui tem, né, o fechamento da introdução, com o seu posicionamento de forma clara, de forma evidente. É sim ou é não? Então, vamos ver. Então, terceira revolução industrial, perfeita escolha do repertório aqui, tudo a ver com esse cenário que estamos discutindo, de ativismo digital. Então, terceira revolução industrial é o termo designado ao conjunto de inovações técnico-científicas ocorridas a partir do término da Segunda Guerra Mundial, responsáveis por diminuir as barreiras geográficas e promover uma maior interação da população global. Ok. Agora vamos ver como é que o candidato faz a passagem, né, da terceira revolução industrial, né, essa questão das inovações tecnológicas e científicas para o tema, né? Qual a relação com o tema? Tudo bem, mas ele tem que mostrar isso. Então, vamos lá. Assim, o crescimento do poder de disseminação de informações estimulado pelo advento de tecnologias como a internet, acompanhada de campanhas ativistas no ambiente digital, olha, já relacionou com o tema, potencializa o alcance dos movimentos pautados no ativismo e aumenta a capacidade de conversão de adeptos. Gente, ele já está meio que me dando o posicionamento dele de forma indireta aí. Porque, olha esse pois aí, já me dando as respostas justificativas para isso. Pois possibilita a virtual discussão de argumentos, né, que ele vai desenvolver, e depois, como também evidencia a importância da liberdade de expressão para o progresso da sociedade brasileira. Perfeito. Já me deu, né, o que a linha, né, de análise que ele vai fazer, né, na redação, e agora ele vai trazer, de fato, o seu posicionamento de forma clara e evidente. Então, logo, constata-se, é óbvio, constata-se a severa importância da prática do ativismo digital no território brasileiro para a positiva alteração do comportamento dos indivíduos membros da comunidade do país. Gente, mais claro do que isso, impossível. Está aí o posicionamento em direção à harmonia social, bem tranquilo, 3 pontos já no critério A, já está caminhando para um critério B maravilhoso, porque o posicionamento já está aí, né, já está bem nos nossos olhos, bem visível, né, e eu tenho os dois, né, as duas justificativas também bem evidentes. Vamos lá ao D1. Então, em primeiro plano, deve-se compreender o modo como o crescimento do poder de disseminação de informações, né, que ele já havia falado lá na introdução, por intermédio de tecnologias oriundas da terceira revolução, como a internet, permite que o ativismo digital mude positivamente a sociedade do Brasil. Então, ele volta o posicionamento dele aqui e já vai me explicar, né, ele vai analisar, ele vai compreender, quando ele deve se compreender, né, então ele vai fazer essa análise. Como é que foi possível isso, né? Como é que foi possível esse crescimento do poder de disseminação de informações? Como é que isso permitiu que o ativismo digital mude, né, positivamente a sociedade brasileira? Vamos lá na explicação. Então, a estrutura do desenvolvimento, gente, eu tenho um tópico frasal,
mostrando aí o seu posicionamento e a linha, né? O que você pretende discutir. E ele vai me trazer agora a explicação. Isso acontece, olha a explicação, porque, visto que, consoante a corrente filosófica iluminista, né, aí ele vai me trazer um repertório, a razão, né? Eu grifei a razão, depois vocês vão entender. A razão é o principal pilar para o alcance de uma estrutura social justa, de forma a confrontar os valores absolutistas em vigência na moral da comunidade da época. E o acontecimento de debates moderados resulta na propagação da razão e do conhecimento. Olha aí que interessante. Então, já veio aí a questão da razão, né? Por que ele está colocando, é o principal pilar para o alcance, né? Então, nós vamos propagar agora a razão. Como? Dessarte, a divulgação de campanhas ativistas, olha o como, né? Como é que ele responde o como, né? Virtuais, né? Campanhas ativistas virtuais, acompanhada de discussões argumentativas saudáveis na internet, estimulam, tal qual o iluminismo, o enfrentamento de conceitos equivocados que se perpetuam na estrutura social odierna brasileira. Aí vamos ver o fechamento dele. A partir da presente perspectiva, percebe-se a severa influência do advento da tecnologia, como a internet, sobre a mudança positiva do comportamento dos membros da comunidade do país, então ele volta ao posicionamento, assim como o caráter imprescindível do ativismo digital para o alcance da harmonia social brasileira, né? Ai, gente, agora eu vi que eu não consigo ler. Brasileira. Aí, deixa eu ver se eu leio aqui. Volta, professora social brasileira. Sabe aquela coisa? Deixa eu colocar aqui. Tela cheia. Social brasileira. Ah, agora. E superação de conceitos inadequados do passado. O prof ficou desesperada, que não sabia como ler o final. Tá aqui o fechamento dele, tá? E veja que ele faz um fechamento padrão também, né? Que a gente está esperando esse posicionamento voltar, né? Ele está reafirmando esse posicionamento dessa questão positiva, essa mudança positiva. E, inclusive, ele termina com essa superação de conceitos inadequados do passado, né? Pronto, vamos ver o D2. Eu já vou deixar aqui do jeito que está, né? Para a gente ter uma visualização melhor. Em segundo plano, é de extrema importância o entendimento do caráter fundamental da liberdade de expressão no ambiente virtual para a propagação das campanhas ativistas, responsáveis por alterar positivamente o comportamento da sociedade brasileira. Amei o tópico frasado desse candidato, tanto D1 quanto D2, porque ele reforça, de fato, né, o seu posicionamento e ele me traz aí a justificativa, aqui no caso, liberdade de expressão. Então, tal fato, né, vamos ver a explicação dele, tal fato faz verídico, uma vez que, segundo a Constituição Federal, em vigência, é direito de todos os cidadãos do país, sem distinções de qualquer natureza, a livre expressão de opinião, sendo vedado apenas o assassinato. De maneira paralela ao enunciado pela Carta Magna de 1988, o caráter legal da liberdade de expressão é fundamental para a saudável contestação de conceitos inadequados presentes na moral vigente na sociedade. Pronto, já me explicou por que a liberdade de expressão, né, é responsável, né, por alterar positivamente o comportamento da sociedade brasileira. Fechando, gente, olha o fechamento do candidato. Sob essa ótica, é perceptível a imprescindibilidade da liberdade de expressão para o sucesso da propagação das campanhas de ativismo digital e para a mudança positiva do comportamento dos indivíduos, membros da sociedade do país. Enfim, ele me traz novamente, ele reafirma esse posicionamento dele. Gente, perfeito. Muito bem estruturado os parágrafos de desenvolvimento, né, o parágrafo de introdução, desenvolvimento, e vamos finalmente para a conclusão. Portanto, né, a partir do exposto, constata-se, né, o imprescindível papel do ativismo digital sobre a maneira dos indivíduos, membros da comunidade brasileira, portarem-se em coletivo de maneira a alterar positivamente o comportamento da população, que é o posicionamento dele, e contestar conceitos inadequados, intrínsecos à moral da estrutura social do Brasil. Então, eu marquei aí o que ele fez lá no D1, no D2, né? Além disso, olha aí a inferência dele, né? Além disso, o compreendimento da importância das campanhas ativistas no ambiente virtual
e o correto uso da ferramenta para a conscientização da população são ações necessárias para o alcance da harmonia social brasileira. E ainda termina aí com uma inferência, ou seja, parabéns, um texto muito bonito, um texto muito, muito bem organizado, que responde de forma, né, muito clara a perguntinha, né? De fato, ele responde e comprova com as suas duas justificativas, né, se o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Sim, pode mudar, e ele comprova. Parabéns, um texto muito bem escrito, e vamos aguardar uma próxima aula, né? Se vocês gostaram, me avisem aí, escrevam alguma coisa dizendo que gostaram, se querem outras análises de outros temas da Banca Vunesp, da UEA mesmo, do SEIS ou do Macro, tá? E se vocês querem mais aulas como essa. Então, estou aguardando os comentários e até uma próxima aula.